7 de maio. Santo Estanislau, bispo, 1079. Polonês de origem, nasceu Estanislau em Szepnów, de pais piedosos e ricos, que consideravam o primogênito como um presente do céu, visto que o matrimônio tinha ficado sem filhos durante 30 anos. Estanislau recebeu uma educação primorosa, graças a esta que retribuiu com um procedimento exemplaríssimo, dando criança ainda provas indubitáveis de futura santidade. Amor à oração, delicadeza de consciência e uma grande compaixão pelos pobres eram-lhe os traços característicos da alma juvenil. Para completar os estudos, os pais mandaram-no para Paris. Passados uns anos, na volta para a Polônia, não encontrou mais os pais em vida. Tomou a resolução de realizar um plano, havia muito por ele acariciado, de entrar para o convento. Com este intuito, fez distribuição dos bens entre os pobres. O arcebispo de Cracóvia, Lamberto, porém, conhecendo o grande talento de Estanislau e julgando-lhe utilíssima a cooperação na diocese, ofereceu-lhe o cargo de cônego. Nesta colocação, trabalhou até a morte do santo bispo, quando foi eleito sucessor do mesmo. Nesta nova posição, tinha a preocupação única a cumprir bem o dever, dirigir bem a arquidiocese, ganhar almas para o céu e santificar a sua própria alma. A caridade quase excessiva que tinha para com os pobres e necessitados, a dedicação sem limites ao clero e fiéis, a vida austera e modelar, fizeram com que, em toda a arquidiocese, fosse conhecido como o Santo Bispo. Rei da Polônia era Boleslau II, monarca tirânico e devasso, odiado pela nação. Não havia, porém, quem tivesse tido coragem de abrir-lhe os olhos. Estanislau teve essa franqueza apostólica. Em audiência que obteve de Boleslau, com todo respeito e muita clareza, chamou a atenção do rei para os escândalos que o mesmo dava e pediu-lhe que, por amor de Deus, salvasse a sua alma. Boleslau prometeu emendar-se, continuou, porém, com a vida escandalosa. Quando a desfaçatez lhe chegou ao ponto de raptar a mulher de um fidalgo e desonrá-la, Estanislau, qual outro São João Batista, disse-lhe: não te é lícito ter a mulher do teu próximo. Estas palavras fizeram amadurecer no coração do rei o plano para livrar-se do censor importuno. Um fidalgo tinha, com consentimento do rei, vendido ao arcebispo um terreno e recebido a importância da venda. 3 anos o arcebispo tinha estado de posse tranquila da propriedade, legitimamente adquirida. Boleslau instigou os herdeiros do falecido fidalgo, antigo proprietário do terreno em questão, a processar o arcebispo por ter se apossado indevidamente daquela propriedade e prometeu-lhes apoio incondicional naquela demanda. Os herdeiros fizeram uma intimação ao arcebispo para que restituísse a propriedade ou fizesse o pagamento da mesma. Estanislau, por sua vez, protestou contra a injusta acusação e citou em seu favor testemunhas. Estas, porém, nada depuseram, porque o rei lhes tinha proibido testemunhar. Pois bem, disse o arcebispo ao rei e ao seu conselho, se minhas testemunhas não querem ou não podem falar, daqui a 3 dias hei de apresentar-lhes uma, a quem deverão dar crédito, o vendedor mesmo. O rei riu-se desta ameaça, porque o antigo proprietário tinha morrido havia 2 anos. No entanto, aceitou a proposta do arcebispo. Estanislau passou 3 dias em oração e jejum. No 3º dia, logo após a missa, revestido das vestes episcopais, se dirigiu à sepultura do falecido proprietário, mandou que se retirasse a terra e exclamou em voz alta: Pedro, era este o nome do defunto, em nome da Santíssima Trindade, ordeno-te
que te levantes e dês testemunho da verdade. E eis que, na presença de muito povo, o morto se levanta e acompanha o santo bispo até a presença do rei e do conselho. Estanislau apresentou e disse: Aqui está a testemunha, que prometi trazer à vossa presença. Ela vos dirá a verdade. Pedro levantou a voz e disse bem alto e claro: Sim, senhores, vendi ao arcebispo meu terreno livremente e recebi a paga à vista. Meus herdeiros não têm razão. Dito isto, Pedro voltou à sepultura para continuar o sono eterno. O arcebispo, bem contra a vontade do rei, foi absolvido e teve sossego por algum tempo. Boleslau, por seu turno, continuou a vida escandalosa, até que os grandes do país, cansados de ver o triste exemplo do rei, se dirigiram ao arcebispo, com o pedido de apresentar ao monarca seus protestos, e em seu nome exigir-lhe emenda de vida. Estanislau prometeu-lhes procurar o rei, e para isto se preparou pela oração e pelo jejum, durante alguns dias. Assim se apresentou novamente ao rei, falou-lhe do grande perigo que corria de perder a alma na condenação eterna, certa e inevitável, caso não se quisesse converter a Deus. Vendo, porém, que tudo era debalde e o rei recebia as admoestações com mofa e escárnio, ameaçou-o com a grande excomunhão. De fato, excomungou-o, porque o proceder de Boleslau, em vez de melhorar, se tornou dia a dia mais escandaloso. O tirano resolveu então a morte do arcebispo, sem mais outros preâmbulos. Destacou para este fim um grupo de homens que deviam assassinar o arcebispo na hora da Santa Missa. Efetivamente, os algozes entraram na capela arciepiscopal com a intenção de cumprir a ordem régia. Tomados, porém, de um pânico inexplicável, fugiram do santo lugar e declararam ao rei ser-lhes impossível levar a efeito a ordem. Boleslau mandou outros homens e assim por 3 vezes seguidas, sem que conseguissem dar cumprimento à tarefa. Que acontece? O rei, possesso de ódio, ele mesmo se dirige à capela do arcebispo, sequioso do sangue de sua vítima. Estanislau estava a celebrar o santo sacrifício da missa, quando Boleslau entrou e, com um golpe terrível de espada, feriu a cabeça do santo arcebispo, o qual morreu instantaneamente. O tirano, não satisfeito com a obra, ordenou que o corpo da vítima fosse arrastado para fora e cortado em pedaços, a fim de que servisse de pasto aos corvos. A divina providência, porém, dispôs contra a vontade do carrasco. Apareceram 4 águias que se puseram de sentinela e guarda do corpo despedaçado do mártir, até que alguns homens tivessem a coragem de juntar as relíquias para dar-lhes honesta sepultura. Deu-se ainda um milagre. No momento em que os membros do corpo mutilado foram conjuntados, uniram-se perfeitamente, de modo que apareceu o corpo intacto do santo mártir. Este foi sepultado na igreja de São Miguel, em Cracóvia, onde ficou 10 anos. Agora descansa na Catedral de Cracóvia. O martírio de Santo Estanislau deu-se no ano de 1079. Santo Estanislau procurou salvar o rei da perdição eterna. Baldados foram-lhe os esforços, apesar de ter muitas vezes apontado para a condenação eterna, que infalivelmente seria a sorte do impenitente. Boleslau é o tipo do pecador que despreza os avisos de Deus e se entrega ao vício, sem temor e relutância. Um ímpio chega ao ponto de não mais ligar importância ao pecado. O coração endurece-lhe, como a bigorna do ferreiro. Será oprimido de males no fim da vida. Eclesiástico 3:27. Diz o Espírito Santo: quem estiver em pecado, trate de sair deste triste e perigoso estado. Peça a Deus que lhe dê reta compreensão e graça para livrar-se das cadeias que o levam para o inferno. Deus nem sempre castiga o pecado no momento em que este é cometido.
Para muitos, isto é motivo para mais livremente se entregarem às práticas pecaminosas, quando deviam aproveitar-se da graça que Deus lhes oferece para fazer penitência em tempo. O castigo será tanto mais doloroso e terrível, quanto mais tempo Deus deu para a conversão. Santo Agostinho. Se Deus protela o castigo, não queiras protelar também a penitência. Santo Agostinho. A misericórdia que Deus te oferece, dando-te tempo para fazeres penitência limitada, não te é dado saber-lhe a extensão, quanto a medida, nem quanto o tempo. Origem.